Como vender muitos tratamentos ortodônticos sem ter problema? Tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo Batalha e no vídeo de hoje eu vou falar sobre vender muito tratamento minimizando a chance de ter problema. Provavelmente nessa altura do campeonato vocês já devem ter feito o passo a passo para o orçamento de sucesso. Tendo feito, vocês já devem ter percebido que a partir de agora vocês estão fechando o tratamento como nunca. Todo dia tem montagem de aparelho para vocês. E aí vem a questão. Quanto mais pacientes e atendimentos eu tenho, maior a chance de eu ter problemas. E se você pensa que ter um bom contrato, não, os pacientes todos eles aceitam um contrato. Eu vou dizer para vocês, um contrato ele não evita que você tenha problema. Um contrato nada mais é do que as regras estipuladas para no dia do problema ter como resolver o problema o mais próximo possível daquela regra ali. Então, ele não faz com que você não tenha problema. O contrato ele faz com que você tenha regras a respeito do problema. E eu não vim falar disso. Eu vim falar de como você ter uma conduta para você evitar problema. E se você ainda não fez o passo a passo para um orçamento de sucesso, não perde tempo. Faz logo para você começar a usufruir os benefícios de estar fechando mais tratamentos também, certo? Mas antes de aprofundar no assunto, antes de passar os 7 passos de como não ter problema, ou pelo menos evitar ou minimizar os problemas, eu preciso deixar bem claro que nesse vídeo aqui eu vou tratar diretamente da parte que envolve a parte financeira e o sucesso nas vendas. Porque eu já parto do princípio que fazer um tratamento bem feito, fazer um tratamento usando os melhores materiais, fazer um tratamento com respeito pelo paciente, com carinho, com zelo, usando tudo aquilo que existe de mais moderno e mais eficaz para o tratamento dele, parto do princípio que isso daí não é uma escolha, é uma obrigação. Então eu não vou nem entrar nesse mérito, porque eu acredito nisso. Fazer bem feito é uma obrigação. Agora, vender muito tratamento ou pouco tratamento, isso é uma escolha. Ter muito problema ou pouco problema, isso também é uma escolha. Então eu vou lidar com vocês aqui, o passo a passo são 7, para você ter mínimo de problema com seus tratamentos ortodônticos. Então, seguindo agora no passo a passo, antes de entrar profundamente no tema, eu preciso te explicar como esse método foi desenvolvido. A minha segunda especialização escrita no CRO é ortodontia. E a partir do momento que eu me formei em ortodontia e eu comecei a atuar, depois de eu ter desenvolvido o método de orçamento de sucesso, eu comecei a aplicar algumas captações e captar algumas estratégias, onde eu comecei a ter um sucesso muito grande em fechamentos de tratamento, eu percebi que começou a ficar mais fácil de ter problema. Pois problema, ele é percentual. Como assim percentual? Se você hoje tem 10 pacientes e você tem 99% de aprovação, ou seja, 99% dos seus pacientes estão super satisfeitos com o seu tratamento. Então eu posso dizer que você tem apenas 1% insatisfeito. 99% é uma margem muito difícil de ser alcançada, tá? Mas muito difícil mesmo. Se você pegar grandes empresas igual a Amazon, por exemplo, que trabalha demais focada na qualidade do atendimento ao cliente e tudo mais, não chega aos 99%. Tem dentista que acha que, assim, não, 100% dos meus pacientes são satisfeitos comigo. Ele acha isso porque ele não sabe medir. Num outro vídeo eu vou ensinar você a medir o nível de satisfação dos seus pacientes em relação a você. Mas nesse agora vamos trabalhar com essa hipótese. Se você tem 10 pacientes e esses 10 pacientes, 99% de satisfação, seria como se eu estivesse dizendo que 0,1 paciente seu, ou seja, eu dividi um paciente seu em 10 pedaços, aquele um único pedaço estaria insatisfeito com você. Então, se você é um dentista que tem só 10 pacientes, a chance de você ter algum paciente insatisfeito é muito pequena, porque teria que fracionar um paciente para chegar nessa métrica. Porém, 10 pacientes também não paga suas contas, não te ajuda a realizar seus sonhos, então não é o número que você quer alcançar. Se eu aumento esse número de 10 pacientes para 100 pacientes, eu estou dizendo para você que cada um paciente seu vai estar insatisfeito com o seu tratamento. Então, se hoje você aumentou de 10 para 100, você fatalmente terá uma pessoa insatisfeita se a sua aprovação for 99%. A aprovação essa que é muito difícil. Mas mesmo assim, vamos considerar ela e com 99% você tem apenas uma pessoa insatisfeita.
E se você tiver 1000 pacientes de orto? Aí a gente já está dizendo para você que 1% são 10 pessoas insatisfeitas. E nessa hora você pode estar pensando assim, mas 1000 pacientes de orto é impossível. Eu vou te mostrar que não é impossível. Logo, logo a gente vai falar disso. Mas vamos continuar pensando aqui nesse raciocínio. 1000 pacientes de orto, com 99% de aprovação, você tem 10 pessoas que podem te criar problema, porque ela não está satisfeita com você. Agora vamos melhorar um pouquinho esse raciocínio. Não é 99% de satisfação, é 98% de satisfação. Que é muito bom, 98% de satisfação. Ainda assim, você vai ter 20 pessoas insatisfeitas com você, 20 pessoas que podem te criar um problema. Agora vamos pensar que é 97%. Gente, 97% é muito bom. Pensa comigo. Talvez você, sei lá, faz uma academia e você gosta muito da academia que você faz. Mas se eu te perguntar, pensa direitinho, você está 100% satisfeito com a sua academia? Você vai falar assim, o ar-condicionado poderia ser um pouquinho mais gelado, o instrutor poderia dar um pouquinho mais de atenção, poderia ter um peso de 3,5 kg, porque só tem um de 2,5 kg e de 5. Vai ter alguma coisinha que não está perfeita. Então você vai falar assim, não, eu estou 97% satisfeito. Ou seja, você gosta muito de ir nessa academia. A gente pode usar vários outros exemplos. 97% ainda é muito bom. E ainda assim você vai ter 30 pessoas que podem te criar problema. Olha como, a partir do momento que eu te ensino a ter mais pacientes, como gera a responsabilidade de eu cuidar de todo um processo onde eu não quero que você se envolva em problemas. Você pode antecipar isso daí. Então agora nós vamos tratar dos 7 passos para você começar a receber uma enxurrada de pacientes, começar a ter muitos tratamentos, começar a ter uma parte financeira evoluída na sua vida, você começar a realmente conquistar seus sonhos com a odontologia, com a ortodontia, mas minimizando a chance de problema. Então vamos agora no passo a passo. Primeiro passo, pergunte ao paciente qual é a expectativa dele. Se o paciente não tiver com a expectativa dele alinhada com aquilo que você vai entregar para ele, você vai ter problema certamente. Na maioria das vezes que eu confiro o NPS de alta, a maior incidência de insatisfação está. Expectativa do cliente era uma, o que o dentista se propôs a entregar é outra. O dentista fez, ele tem certeza que tudo que ele fez está certo. Ele entregou exatamente aquilo que ele se propôs, porém a expectativa do paciente era outra. E por isso causou essa insatisfação no final. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês e é um caso real. Certa vez eu atendi um paciente que ele tinha acabado de tirar o aparelho ortodôntico. Ele tinha terminado o tratamento, recebido alta, ficou 2 anos e meio com o aparelho. E o colega que tratou dele deu alta para ele. Quando deu alta para esse paciente não ficou satisfeito. Ele falou com o dentista da insatisfação, o dentista mostrou, justificou, abriu o livro, abriu a internet, mas ele continuava insatisfeito. Ele foi umas 3 consultas e por fim desistiu. Ficou um tempo, nem a Hawley ele quis usar e depois ele tomou coragem novamente e falou assim, eu vou tentar achar a solução para o meu problema. E ele veio até meu consultório, já chegou reclamando do colega, falando que o cara tinha sido desonesto com ele, que não tinha entregado o que ele precisava e tal. Eu falei, não, vamos entender o que é esse seu problema e vamos conversar. Sentei ele, abri a boca do paciente, o paciente estava com a linha média coincidindo, os caninos em classe 1, ele tinha um lateral que tinha girado um pouquinho discreto e ele nem falou desse lateral comigo. Eu que percebi, mas eu acredito até que esse lateral tenha girado porque ele não usou a Hawley, não usou a contenção. E eu falei assim, gente, qual o problema desse paciente, né? E tentando entender o que estava acontecendo. E eu não conseguia entender, e eu sentei ele, eu tentava entender, eu não conseguia entender a insatisfação dele, ele deixando aquilo insatisfeito. Por fim, eu levantei ele no meu consultório. Tem um espelho redondo, grande, que sempre que eu termino os casos, eu mostro o paciente, peço para ele se olhar de pé, não um espelhinho de mão. Eu levei ele até aquele espelho e falei com ele, dá uma olhada. Vê para mim o que não está legal, me mostra o que você não está gostando. Na hora que ele olhou para o espelho, ele não sabia muito bem o que dizer, ele virou para mim de repente e falou assim, olha só, doutor, eu continuo feio, eu não estou bonito, eu continuo feio. E na hora que ele falou isso, me acendeu aquele alerta, eu falei assim, gente, realmente, ele é muito feio.
Ele não tinha sobrancelha, ele tinha uma monocelha, aquilo era ligado de uma ponta a outra. Ele não tinha os traços bem desenhados, ele não tinha um corte de cabelo legal. Os dentes dele tinham coroa clínica curta. Aí eu falei, gente, agora eu entendi. Esse paciente, quando ele procurou ortodontia, ele procurou para ficar mais bonito. Só que ele não falou isso pro dentista. E o dentista também não perguntou o que levou ele a procurar ortodontia. E depois que terminou o tratamento, depois de 2 anos e meio, sentindo dor, cortando a boca, com séria restrição alimentar a respeito do que pode, o que não pode comer, dificuldade para passar fio dental, dificuldade para escovar, depois dele passar por isso tudo, ele tirou o aparelho e continuou se sentindo feio, olha como é que ele ficou frustrado. A sorte desse dentista é que ele encontrou um profissional ético, porque se caísse na mão de uma pessoa que não é muito ética, ia malhar ele. Eu sentei com esse paciente e expliquei para ele, falei, olha, beleza não é só sorriso. Sorriso é parte do que compõe a beleza. Falei do rosto dele, falei com todo jeitinho, com todo carinho sobre aquela monocelha dele. Propus ele, de repente, dar uma mudada no visual e propus ele também um aumento de coroa clínica, deixar os dentes dele maiores, aparecendo mais no sorriso. Propus ele fazer um tratamento rápido com o aparelho, montei um autoligadozinho nele rápido para consertar aquele girozinho do lateral que ele nem tinha percebido. Feito isso tudo, tiramos o aparelho com poucos meses, fizemos um clareamento, ele já tinha começado a mexer no restante e ele começou a ficar satisfeito. Porque eu entreguei o que eu prometi. Ele entendeu o que eu estava prometendo e eu entreguei o que eu prometi para ele. O primeiro dentista não foi claro em relação ao que estava prometendo de resultado. Ele achou que o resultado era um e encontrou outro resultado. E na cabeça dele, o dentista não entregou o que prometeu. Ele não foi atrás de uma classe 1 de canino, ele não foi atrás de uma linha média, ele não foi atrás de nada disso. Ele foi atrás de ficar bonito. Então, qual que é a primeira dica do passo a passo para você evitar problema? Tenha uma conversa clara em relação a qual é a expectativa do seu paciente. Você tem que falar de forma clara. E se o paciente não entender, se você vê que ele respondeu uma coisa que não está claro, é porque ele não entendeu. Você pergunte de uma maneira diferente, de uma segunda maneira diferente. Você precisa ter segurança que ele entendeu. E se naquela hora ali ele falou alguma coisa que não é o que você vai entregar, você precisa rapidamente alinhar a expectativa dele com o que vai ser entregue. Se esse paciente está achando que você vai fazer uma coisa e na verdade é outra, se ele tem uma expectativa e é outra, você precisa alinhar ali agora. E a partir do momento que acontecer esse alinhamento, a coisa vai andar. Pode ser que você esteja pensando assim, mas se eu fizer isso, talvez eu vou perder alguns pacientes. Olha, não vai acontecer. Você vai passar credibilidade e sinceridade para o seu paciente. Mas se acontecer, pode ter certeza, se você foi claro com o seu paciente, foi honesto. Você deixou para ele exatamente todas as limitações do caso dele. E ainda assim, ele decidiu não tratar, você se livrou de um problema. Tá? Então você não perdeu um paciente, você se livrou de um problema. Vou dar um outro exemplo clássico aqui que acontece demais na ortodontia em relação à expectativa desalinhada. Você pega um paciente, tá ali, ele entendeu a necessidade dele tratar a ortodontia e você pergunta para ele de forma clara, qual é a sua expectativa em relação ao seu tratamento? O que você espera encontrar no final? Daqui a X meses, quando a gente estiver removendo seu aparelho, o que você pretende ver? Aí ele vira para você e fala assim, eu quero ter um sorriso igual de fulano, igual de Beltrano, às vezes de um artista, às vezes de um cantor. Às vezes é uma pessoa que tem um dente ali que é lente de fora a fora. É outra coisa. Vou dar um outro exemplo real. Isso foi comigo. Ela falou assim, eu quero ter um sorriso igual da minha prima. Eu falei, cadê sua prima? Ela não veio. Eu falei, mas tem como você me mostrar sua prima? Tem. Ela pegou o celular, abriu a foto. Ela, olha só que dentes largos, bonito. A prima dela era uma paciente braquicefálica. Realmente, com dentes largos, bonitos mesmo. Mas essa era uma paciente dólica, com dentes finos. E nunca eu ia conseguir deixar aquele sorriso. Eu teria que mudar completamente a anatomia de dente. E a ortodontia muda a posição de dente, não muda a anatomia. E aí eu tive a oportunidade de explicar isso tudo para ela. Explicar que depois do tratamento ortodôntico, depois de resolver aqueles apinhamentos, resolver esse problema dela de classe, pontuei todos os problemas que ela tinha. Se ainda assim ela não ficasse satisfeita, ela teria que procurar outros recursos estéticos. Eu tinha colegas, tinha parceiros para indicar ela a respeito disso.
mas que eu não ia entregar aquilo ali para ela, que ela não ia ficar com o sorriso igual da prima dela. A prima dela usou o aparelho e tem um sorriso bonito. Ela pensou, se eu usar o aparelho, eu vou ter um sorriso tão bonito quanto o da minha prima. Se eu deixasse ela com essa expectativa, se eu não perguntasse isso para ela, quando terminasse o tratamento, eu teria entregado um tratamento perfeito, mas ela ia falar assim, o dentista da minha prima é muito melhor que o meu, porque o dela deixou ela com esse sorriso bonito e o meu não está tão bonito quanto o dela. Agora, quando eu mostrei que o que ela estava querendo era uma questão de anatomia, e que a anatomia ortodôntica não mexia, e que o perfil de uma era completamente diferente do perfil da outra, que até o físico delas eram diferentes, ela entendeu, aceitou, tratou super colaborativa e terminou super satisfeita com o tratamento dela. Muito satisfeita mesmo, porque ela entendeu. Eu coloquei na temperatura certa. Agora, olha como é fácil você errar. Olha como é fácil um ortodontista errar e não passar essa expectativa certa. Ele vai trabalhar 2 anos, ele vai fazer um tratamento difícil, ele vai dobrar fio, ele vai fazer um planejamento super complicado, vai estudar uma cefalometria e simplesmente por não ter perguntado qual era a expectativa do paciente, ele vai sair como um dentista ruim, como um dentista não tão bom. Se esse paciente voltar e começar a reclamar, você vai abrir livro, você vai falar um monte de coisa, mas o bem da verdade é, tudo que você fala para o paciente depois, ele considera que é uma desculpa. Ele ficou insatisfeito, você começa a provar para ele que o que ele está falando não é bem aquilo ali, ele acha que você está dando uma desculpa para ele. Agora, tudo que você fala antes é um aviso. Tudo que você conversar com o seu paciente e prever a ele o que vai acontecer, você vai estar avisando ele, você vai estar informando ele, você vai estar dando instrução. E outra, você está passando uma credibilidade enorme, porque às vezes esse paciente ele já está vindo do 2º ou 3º dentista. Ele está ali, com quem eu vou tratar com A, com B ou com C, e você é o C. E na hora que você, C, fala para ele uma coisa que nenhum dos outros falou, ele vai falar, a visão desse cara é diferente. Vai ficar parecendo para ele que você sabe mais do que os outros, que você enxergou algo que nenhum dos outros enxergou. Sendo que a única coisa que você fez foi colocar na temperatura certa a expectativa dele, alinhar a expectativa dele junto com a sua. A dele estava aqui, a sua estava aqui, você trouxe para o mesmo nível. E a partir dali você vai ter um paciente super satisfeito com você. E agora eu vou passar para vocês o principal desse primeiro passo. Com isso que eu te passei, com essa percepção onde o paciente te diferenciou dos demais dentistas, se ele já fez uma primeira, uma segunda consulta em algum lugar e ele ainda não estava seguro e em você ele encontrou a segurança necessária porque você falou algo diferente de outras pessoas, você vai encontrar ali um paciente promotor. O que é um paciente promotor? É um paciente que toda vez que ele for abordado na rua depois de ter colocado o aparelho e alguém falar, ué, você está usando aparelho? Sim, estou usando com o Dr. Fulano. E você está gostando? Olha, estou sim. Decidi tratar com ele porque ele sabe mais que os outros. Eu fui no lugar A, fui no lugar B, eu tenho um negócio aqui na boca que ninguém viu, vou ter que fazer meu tratamento ortodôntico e depois vou ter que seguir fazendo um segundo tratamento, só ele que viu. Ele me mostrou, ele me explicou tudo direitinho. Ninguém me explicou meu tratamento, só ele que explicou meu tratamento. Sabe por quê? Você explicou do jeito que ele conseguiu entender e você colocou a expectativa dele no lugar certo. Agora o contrário também é verdadeiro. Você não fala nada com o paciente, você trata dele, você faz o tratamento corretíssimo, perfeito. Esse paciente vira um paciente detrator, porque quando terminar ele vai ficar insatisfeito, ele vai apresentar a insatisfação dele com as palavras dele, muitas vezes ele nem sabe por que ele está insatisfeito. Você já deve ter passado por isso, aquele paciente que fala assim, mas aqui, mas ali, ele não consegue de uma maneira objetiva te falar o que está incomodando ele. Aí todo dia alguma coisa incomoda diferente. Num dia ele vem, mas é aqui do lado esquerdo, no outro dia ele está do lado direito, aí você fala, mas não era do lado esquerdo. Aí ele fica na dúvida se era do lado esquerdo ou do lado direito. Quando acontece isso, você pode ficar pensando assim, esse paciente está implicando comigo, esse paciente só pode estar de marcação. Mas não é. Esse paciente ele tem nele uma insatisfação porque ele esperava alguma coisa e você entregou outra. E como ele não sabe explicar isso, como essa expectativa foi de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, quando ele começou o tratamento, ele só sabe que ele está insatisfeito. E aí ele fica tentando achar o problema, ele olha para a boca dele, ele não vê o problema, mas ele inventa um problema, ele acredita num problema que não existe. E esse paciente vira um detrator. Quando esse paciente encontra alguém na rua e a pessoa fala assim, ô fulano, tirou o aparelho? Aí ele fala, tirei, mas estou muito chateado. Mas por que você está chateado? Ah, não ficou bom, não está legal,
já fui no dentista. Aí a pessoa fala, não, mas vai lá, reclama com ele. Ele vai falar, eu já fui. Ele abre um monte de livro, ele abre umas páginas na internet lá, tenta me convencer, mas não tem jeito. Aí sabe o que a pessoa vai falar com ele? Ah, se eu fosse você, eu botava na justiça. Eu não deixava mesmo. Não, você pagou 2 anos de tratamento. Aí ele começa, e paguei mesmo, gastei um dinheirão, emagreci, toda hora se cortava minha boca. E agora eu não estou satisfeito. Ah, não, bota na justiça, dá vontade mesmo. E a conversa vai ser assim. Aí eu vou te perguntar, no primeiro exemplo que eu te dei, o paciente todo satisfeito, dizendo que você é diferente, dizendo que você falou algo que ninguém nunca falou. Qual a chance que tem dessa pessoa que está escutando isso falar com ele? Aqui, me dá o contato desse dentista. Onde é que é esse dentista? Vou marcar uma consulta com ele. Agora pensa o contrário. O paciente detrator, mesmo que ele não te leve na justiça, mesmo que ele não te processe, só de a pessoa falar, tirou o aparelho, e a partir daí ele começar a falar todas as angústias e mágoas dele para essa pessoa. Qual a chance que tem dessa pessoa falar, estou precisando de um dentista, me dá o contato dele? É até o contrário, ela fala, quem é esse sujeito? E ela vai até atravessar a rua para não passar na sua calçada, para não correr o risco de entrar sem querer. Então, olha a importância de você ter pacientes promotores. Muito mais do que levar para a justiça ou não, ter um contrato que na justiça o juiz decida por você, é você ter alguém diariamente promovendo o seu nome, sua carreira e seu consultório, ou você ter alguém, no final de um tratamento, te desabonando, contraindicando você. Vocês têm noção do peso disso? Quanto é investido em marketing para trazer um paciente? Quanto custa um lead quente? E você pode, de repente, botar fogo numa montanha de dinheiro quando você conquista um paciente detrator pelo simples fato de não ter explicado para ele o que seria o tratamento dele, por não ter perguntado para ele qual era a expectativa dele e colocado a expectativa dele no lugar certo. O contrário também é verdadeiro. Você às vezes recebe 4, 5, 6, 8 pacientes de indicação sem gastar nenhum centavo, simplesmente colocando na temperatura certa. Então, colocar na temperatura certa ou não pode significar enfrentar um processo judicial ou não, pode significar conquistar vários pacientes ou não, pode significar ter uma rejeição enorme na sua cidade. Se for uma cidade pequena, então, uma rejeição enorme em relação ao seu consultório, simplesmente por causa da questão de expectativa. Conseguiram perceber a importância disso? Então, vamos para o segundo passo. O primeiro ficou entendido, vocês entenderam a importância, vamos para o segundo passo. O segundo passo é: dê exemplos que o seu paciente consegue mensurar. Uma coisa que tem que ficar bem clara é o seguinte: nós dentistas vivemos numa realidade, num mundo, a gente conversa com outros profissionais, estuda, lê, assiste vídeo de assuntos técnicos. Então aquilo ali pra gente é normal. Aquilo ali está no nosso dia a dia. O paciente não. O paciente ele é completamente leigo. E muitas vezes a gente fala coisas com o nosso paciente que ele fala, sim, entendi, mas você pega ele fazendo exatamente o contrário. Na hora que isso acontece, pode ficar parecendo que o paciente não tem responsabilidade com o tratamento dele ou que ele não se importa, mas o bem da verdade é que na maioria das vezes isso acontece porque simplesmente ele não entendeu. E por que ele não entendeu? Porque você não deu um exemplo que ele consiga mensurar. Vou falar algo clássico aqui. Paciente faltoso. Um paciente faltoso, ele atrasa muito o tratamento dele. Você, como ortodontista, sabe disso. E você explica para o paciente a importância dele não faltar. Você fala ali do processo de desmineralização, remineralização, como o dente movimenta ali no osso, e ainda assim ele falta. E aí aquele tratamento que era para durar 2 anos, dura 5. Muitas vezes esse paciente abandona o tratamento, começa a tratar com outro, ou até mesmo ele trata os 5 anos com você. Mas ele termina o tratamento já aborrecido, chateado, qualquer coisa que foge do planejado daquele paciente já está irritado com você, já não tem tolerância nenhuma. Mais um paciente detrator, porque foi prometido 2 anos para ele e demorou 5. Agora imagina se ao invés de você dar esse exemplo técnico a respeito de como um dente se movimenta e a importância de não faltar às consultas, você mostrar para esse paciente algo que ele consiga mensurar, palpar, mesmo que isso não seja científico, não seja 100% exato, mas pelo menos seja um exemplo que encaixa muito com o que você está falando. Aí você vira para esse paciente e fala assim, você já empurrou um carro ou já viu alguém empurrar um carro? Aí o paciente, já.
Então tá bom. Então você sabe que quando a gente empurra o carro tem que fazer mais força para o carro sair da posição, não é? Ele está ali parado, a gente tem que fazer força. Depois que o carro começa a andar, só de a gente colocar a mão nele ele segue andando, não é? Ele vai concordar com você, ele vai falar assim, realmente, a gente faz força para ele sair da posição e depois esse carro vai seguir andando. Você vai pegar um papel e vai traçar ponto A e vai traçar ponto B. E vai dizer para ele, olha só, eu quero tirar esse carro do ponto A e do ponto B. Pensa comigo, se eu começar a empurrar ele no ponto A, não tirar a mão dele, seguir fazendo uma forcinha, ele vai demorar um determinado tempo para chegar no ponto B. Aí ele vai concordar com você. E aí você vai dizer, agora pensa comigo, eu empurrei ele um pouquinho, parei de empurrar. Aí o carro para, eu volto a empurrar, eu paro. O carro para, eu volto a empurrar, eu paro. Aí você pergunta para ele, qual das duas situações você acha que vai demorar mais para o carro chegar no lugar? Ah, lógico que é a segunda. A segunda, né? E qual das duas situações você acha que o carro vai chegar... Você vai ter que fazer mais força para empurrar o carro? Ah, a segunda também. Ah, a segunda também. E preste atenção, você tem que perguntar e você tem que escutar da boca dele. Não é para você fazer essa analogia contando o final da história. Você vai perguntando e ele vai te respondendo. Você precisa fazer ele raciocinar a respeito. Se você perguntar para o paciente, o que mesmo? Você vai ver que ele não raciocinou nada. Volta, pergunta de novo, faz ele raciocinar e responder. Na hora que ele responder, você vai ter fechado a questão na cabeça dele. E você vai virar para ele falar desse jeito. Com o dente é a mesma coisa. Para o seu dente movimentar, eu preciso fazer força. Assim como se faz força num carro movimentar que está parado, eu vou fazer no seu dente. Se eu fizer essa força, e o seu dente começar a movimentar, e eu seguir fazendo essa força, o seu carro vai chegar na posição, o seu dente, né? Assim como o carro, vai chegar na posição muito mais rápido e com um esforço muito menor. Afinal de contas, toda vez que eu coloco força na sua boca, gera dor, gera desconforto para você. Agora, se o senhor faltar, eu vou fazer uma força e depois eu vou repetir essa força e vou repetir de novo e vou repetir de novo. Além de demorar muito mais para o dente chegar na posição, assim como o senhor me disse que o carro demora, o senhor vai sentir muito mais dor, porque toda hora eu vou ter que estar fazendo muita força, porque toda hora eu vou ter que estar tirando da inércia, assim como foi o exemplo do carro. O senhor consegue entender isso? Ele vai dizer que consegue. Só de você dar esse exemplo, você vai ver o tanto de paciente seu que não vai faltar mais como faltava anteriormente. E aqueles que faltarem, você não vai ter problema com reclamação de dor ou de atraso em relação à entrega do caso, se é que vocês conversaram sobre isso no início do tratamento. Se ele tratar 5 anos, ele vai tratar 5 anos sabendo que absolutamente a responsabilidade é dele. Eu estou falando porque eu vivo isso. E quando dá 5 anos e você tira o aparelho dele, ele vai falar assim, doutor, se não fosse eu ter faltado tanto, eu tinha tirado antes. E você vai falar, pois é, tá vendo? Mas que bom, agora tiramos, tá legal, tá bonito e vida que segue. Então você pode transformar esse paciente de um detrator num paciente promotor, de um paciente que se autorresponsabiliza por tudo que acontece no tratamento dele, porque ele literalmente entendeu, porque ele mensurou com o exemplo que você deu. Então, se até agora você não tiver entendido isso, eu vou resumir para você. Toda vez que o seu paciente não entender alguma coisa, fica uma chance enorme dele se tornar um paciente detrator. E toda vez que ele tiver segurança e absolutamente entender, ele vai te tornar um paciente promotor. E o paciente promotor, ele traz outros clientes. O paciente que é promotor é o paciente que entendeu que você é diferente dos demais dentistas. Você enxergou algo que os outros não enxergou. Ou pelo menos fez ele enxergar algo que nenhum outro dentista fez ele enxergar. Então você está na busca de pacientes promotores, não detratores. E toda vez que um paciente não entender, a chance dele se tornar um detrator é enorme. Agora eu vou dar um segundo exemplo de como você poderia... Tem inúmeros exemplos. Na mentoria a gente vai falar, sei lá, quantos exemplos vocês precisarem. Tem mais de 100 exemplos. Mas agora eu vou trazer um segundo exemplo de como você poderia falar algo de uma maneira que um paciente consegue mensurar. Não tem aquele famoso caso do paciente que chega e fala que não está vendo melhora no caso dele? Que está demorando muito, que não está vendo evolução no caso? Geralmente o que o dentista faz é, nessa hora, mostrar as fotos iniciais ou até raio-x iniciais, como se o paciente fosse capaz de ler um raio-x, né?
Então, às vezes o paciente fala, balança a cabeça, ele entendeu que você deu uma satisfação, mas na maioria das vezes ele não está convencido. Agora, quando você tem uma conversa positiva com o paciente, no sentido que você fala para ele o seguinte: mãe não vê filho crescer. Por quê? Porque a mãe está com o filho todos os dias. Ele cresce milímetros por dia e todos os dias a mãe está vendo aquele crescimento. Então o olho dela não consegue mensurar. Como é que uma mãe percebe que o filho está crescendo? Quando ela vai colocar o sapato está apertado. Quando vai colocar uma blusa, a blusa não quer entrar, a cabeça já não passa mais ali no buraco da blusa. Aí ela fala, essa criança está crescendo. Agora aquele tio que vê o sobrinho de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, quando vê o sobrinho fala, nossa, o tanto que esse menino cresceu. E por que ele fala isso? Porque ele ficou 3, 4 meses. Então aquele menino cresceu todo dia um pouquinho. E depois de 3, 4 meses ele conseguiu perceber essa diferença e a partir daí ele notou isso daí. E você vai falar com ele, você concorda comigo? Não é assim que acontece? Já aconteceu com você? Aí ele vai dar um exemplo. Ih, lá em casa foi assim, quando meu menino estava em crescimento, quando eu assustava, eu estava tendo que comprar sapato de novo. E não dava conta de comprar sapato. Aí você fala, ó, que legal. Ele raciocinou sobre aquilo, ele te deu um exemplo que aconteceu na vida dele. E você fala, na sua boca é a mesma coisa. Você todo dia escova os dentes, 3, 4 vezes por dia, pelo menos não deveria. Passa fio dental, 3, você vê demais seus dentes. O seu dente mexendo fração de milímetro todo dia, é impossível você perceber. Mas você vai ver, as pessoas vão notar, quando você tirar o aparelho, como o seu sorriso ficou bonito, como ficou diferente. Aquelas pessoas que quase não te vê, vão notar isso. A partir desse momento, você já vai ter desbloqueado a mente dele. Ele já vai ter concordado com você que realmente quem olha todo dia algo que está movimentando, não percebe. E aí na hora que você abre a documentação ortodôntica dele e mostra as fotos iniciais, mesmo ele não conseguindo fazer a leitura daquelas fotos ou daqueles raio-x, ele vai sair dali 100% convencido. Não porque ele fez a leitura, porque é praticamente impossível ele conseguir fazer aquela leitura. E sim porque esse paciente entendeu que é impossível ele enxergar uma movimentação ortodôntica. O paciente enxerga assim, um apinhamento, na hora que a linha ele percebe. Agora, tirando isso, quando você está mesializando, distalizando, colocando um canino em classe, cara, tem paciente que ele sai de uma classe 2, chega em classe 1 falando assim, eu não estou vendo diferença. Aí você tem que, imagina você, quanto tempo você gastou para entender o que é uma classe 1, uma classe 2. Quando você aprendeu sobre classe 1 e classe 2, você tinha um conhecimento enorme sobre dente e odontologia. Pensa uma pessoa que não tem base nenhuma, você tem que mostrar para ele, provar para ele, que ele saiu da classe 1 e está em classe 2, que saiu da classe 2, né, e está na classe 1, e mostrar que aquilo ali é uma evolução, é muito difícil. Ele não vai conseguir mensurar isso. A chance desse paciente ser um detrator, dele sair na rua falando que o dente está me enrolando, é enorme. Agora, quando você dá um exemplo que ele consegue palpar, e depois você mostra que um canino estava numa posição, agora aquele canino está em outra posição, que a boca dele está fechando de outro jeito. Na hora ele está convencido, na hora ele percebeu, ele comprou a ideia de imediato. E a partir daí você tem, novamente, um promotor e não um detrator. Terceiro passo para você não ter problema ou minimizar o problema. Diminua a expectativa dos seus pacientes. Toda vez que você diminui a expectativa de um paciente seu, você tem a oportunidade de surpreender ele. E surpreender ele de maneira positiva. Quem não gosta de ser surpreendido de maneira positiva? Agora, toda vez que você aumenta a expectativa do seu paciente, só te sobra uma opção: causar frustração. Porque se você aumentou a expectativa desse paciente e entregou, você entregou o combinado. Agora, se você diminuiu a expectativa e entregou além do combinado, você tem chance de surpreender esse paciente. Vamos dar um exemplo clássico. É muito comum o paciente, quando começa a tratar, querer ter uma noção de quanto tempo vai durar o tratamento dele. Alguns pacientes, eles até aceitam você falar que não tem como dizer, que cada caso é um caso, mas a maioria fica assim, mas pelo menos, mais ou menos, só uma base, só para me ter uma noção. Se você olhou, se você analisou dentro da sua experiência, dentro dos casos que você já tratou, e você sabe que dá para tratar com 24 meses, você precisa falar 36. Porque se você falar 36 e você conseguir entregar com 24, você tem um senhor promotor na rua. Você ganhou um fã. Agora, não deu para entregar com 24, passou um pouquinho, você entregou com 30, ainda assim você tem um paciente super satisfeito. Agora, se acontecer um BO, a coisa não funcionou,
você levou até os 36, ainda assim você está entregando dentro do combinado. Apesar de um atraso que é possível e previsível. A gente está falando de organismo, não é matemática. É ser vivo, é célula. E esse paciente não vai se tornar um detrator seu. Então, grave essa frase. Toda vez que você aumenta a expectativa, você só cria frustração. Toda vez que você diminui, você tem a chance de criar algo no paciente, um sentimento de gratidão, um sentimento de alegria, um sentimento de bem-estar que vai causar promoção a respeito do seu nome, a respeito de quem é você perante os contatos, perante os conhecidos, os amigos e os familiares dele. Nessa hora você pode estar pensando assim, mas se eu fizer isso eu corro o risco de perder esse paciente. E se esse paciente já passou em outro consultório ou na hora que sair daqui passar em outro consultório e decidir tratar com outro que falou que vai tratar em 24? Porque realmente tem a chance de conseguir tratar em 24. Preciso dizer para vocês o seguinte, não dá para você pegar uma fração do que eu estou falando, aplicar e encontrar um resultado absoluto. Existe todo um passo a passo. Nessa hora que você está falando com esse paciente a respeito de como vai ser o tratamento dele, esse paciente já fechou com você. Mas caso essa pergunta tenha vindo ainda no meio do caminho, se você estiver aplicando o passo a passo de orçamento de sucesso, não vai ser esses 12 meses entre a sua promessa e a do concorrente que vai fazer diferença para ele. Você já vai ter explicado como é seu tratamento, que tipo de aparelho você está usando, as vantagens de usar esse aparelho. Esse paciente já vai ter ciência que não existe exato em relação à ortodontia, cálculo exato não existe. Esse paciente já vai ter entendido que qualquer pessoa que falou de maneira exata a respeito de como vai ser o tratamento dele foi leviano, essa pessoa ela não pode fazer isso e que você está dando um prazo que você tem certeza que você vai conseguir cumprir com ele. Você está mostrando a responsabilidade que você tem quando você fala alguma coisa. E aí você pode, e você vai fazer o reforço positivo com as provas sociais, que eu vou ensinar vocês a fazerem as provas sociais na mentoria, e você vai mostrar para ele. Esse caso aqui, planejamento, 36 meses, entreguei com 22. Esse aqui, 48 meses, entreguei com 31. Esse outro aqui, e você vai ter lá o depoimento, você vai ter tudo que você precisa para você mostrar para ele que você é um dentista que cumpre os prazos e geralmente antecipa. Porém, você está prometendo para ele a verdade, você entende que aquele caso dele ali pode chegar até os 36 meses e não vai ser isso que vai fazer ele fechar com outro, isso eu te garanto. Não vai ser essa diferença que vai fazer ele fechar com outro. Essa técnica que eu estou passando para vocês aqui nesse terceiro passo se chama técnica de depósito. Toda vez que você falar alguma coisa com o seu paciente e você conseguir surpreender ele, você vai estar fazendo um depósito para ele. Eu vou dar um exemplo de como funciona essa questão do depósito e vou também dar um exemplo de como você pode sacar esse depósito quando necessário for. Esse exemplo que eu vou dar é um exemplo real, aconteceu comigo, tá? Muito tempo atrás eu trabalhava num consultório de um colega, eu ainda não era ortodontista, eu era só implantodontista. E esse colega era ortodontista. Era um consultório pequeno, cidadezinha pequena, 2 salinhas, uma do ladinho da outra. A SB circulava de um consultório por outro, auxiliando nós dois, ela cuidava das nossas agendas, uma SB conseguia cuidar ali do nosso dia a dia. E como sempre, dezembro, agendas lotadas, paciente, todo mundo querendo até o Natal, eu trabalhando ali com prótese sobre implante, o colega trabalhando com ortodontia, vários casos, ele finalizando, então os pacientes esperando a Hawley, pacientes esperando a barra higiênica para poder tirar o aparelho, para poder passar o Natal, para poder tirar as fotos de final de ano, de Réveillon, já sem o aparelho. E meus pacientes também, aguardando para colocar um dente, aguardando para instalar um protocolo, aguardando para um rote, uma prótese, para poder passar o final de ano assim. E como era uma cidade pequena, a gente usava um laboratório de prótese em uma cidade vizinha, que toda semana mandava um motoboy, pegava o trabalho, né, e entregava o trabalho da semana anterior. E a gente estava ali, chegamos cedo, o motoboy passava cedo, a gente estava aguardando o motoboy chegar, e nada do motoboy chegar, já tinha chegado os primeiros pacientes da manhã, e a gente nervoso com aquilo, preocupado com aquilo. Eu já tinha essa cultura de fazer depósito há muito tempo, todos ou quase todos os meus pacientes eu já tinha antecipado algum prazo, então um paciente que eu instalei um implante que eu falei que era 6 meses, mas eu sabia que ia ósseo integrar com 4, um outro paciente que
precisou fazer um metal, eu falei que demorava 15 dias, mas eu sabia que viria com 10, e eu liguei e antecipei a consulta. Outro paciente que eu falei que o pós-operatório ia ser de um jeito, que ia ficar roxo, que ia sangrar, que ia doer, e eu sabia que a chance de acontecer aquilo era mínima, mas podia acontecer. E quando ele voltou encantado porque não tinha acontecido nada daquilo, e ele, nossa, sua mão é muito leve, é muito boa, aquela coisa toda. E o colega não tinha essa cultura de fazer depósito. Muito pelo contrário, ele superestimava os pacientes, sempre deixava os pacientes na expectativa. De repente chega pra gente a ligação, olha, o motoboy teve um acidente na estrada, caiu, quebrou a moto, os trabalhos se espalharam pela estrada, o motoboy foi socorrido, tá bem, tá lúcido, mas o bombeiro levou ele para o hospital e a gente não sabe onde está a moto e não sabe onde está o trabalho. A gente está indo para lá para a gente tentar achar, mas a gente não tem noção do que aconteceu. E nessa hora a gente entendeu que não tinha como a gente entregar esse trabalho para o Natal e provavelmente não tinha como para o Ano Novo também. E aí os pacientes que já estavam na recepção, a gente pediu que a recepcionista chamasse de um a um e conversasse com eles dentro do consultório, né? Para não ficar aquela coisa ali, aquele burburinho de recepção. E assim ela começou a fazer. E meus pacientes, não, tá ótimo, tudo bem, eu entendo, essas coisas acontecem, coitado do menino, o menino tá bem, o motoboy tá bem. E os pacientes do meu colega, um arara, bravo, brigando. Teve uma paciente, ele tinha 3 pacientes esperando, ele teve uma que fez barraco na recepção mesmo, ela abriu a porta e saiu falando, e as outras pessoas que estavam na recepção, que isso? Aquela cena. Depois que terminou de conversar com os que estavam na recepção, ela foi para as ligações. Ficou mais ou menos umas 2 horas e pouca ligando. E quando ela terminou de ligar, eu e ele na copa lá, tomando um cafezinho, ela veio até a gente e falou assim, olha, consegui avisar todo mundo. Doutor Diogo, seus pacientes entenderam, tá tudo bem, tá tudo certo. Em janeiro a gente vai retomar o tratamento deles sem problema nenhum. Agora, os seus pacientes, doutor fulano, estão uma fera, estão bravo demais, estão nervoso. Tem gente falando de processar. E ela falou assim, eu não sei o que acontece, que os pacientes do Dr. Diogo são tão bonzinhos e os seus são tão bravos. E ali eu entendi perfeitamente que essa técnica de fazer depósito, que eu já vinha desenvolvendo ela, se materializava ali. E ali eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. E ali eu acho que talvez foi meu primeiro mentorado a respeito desse assunto, isso há 10 anos atrás. E ele começou a aplicar, ele começou a colher o resultado disso daí, de fazer depósitos, sempre surpreendendo o paciente. Se o seu protético entrega com 10 dias, você marca com 15. Se você está esperando algo da dental que demora 10 dias, você promete com 20. Se você está esperando um ósseo integrável, você está esperando um resultado de uma cirurgia, um tempo de um tratamento ortodôntico, seja lá o que for que você está esperando. Sempre coloca um tempinho a mais. Se você colocou uma barra lingual no paciente, que ele é desconfortável, quanto tempo você vai usar isso? Se a sua ideia é usar por 3 meses, você fala 6. E se não puder tirar com 3, você tirar com 4, você ainda vai deixar o paciente todo satisfeito. Você tirou 2 meses antes. Ele vai falar, meu tratamento está adiantando. Agora fala com o paciente que ele vai ficar com o negócio incomodando na boca por 3 meses e tira com 4. Aquele 1 mês é o suficiente para você ter um paciente detrator. Então, olha a diferença de você ir fazendo depósitos. Então você promete ao paciente tirar uma barra lingual com 6 meses e tira com 4. Você fez um depósito. Dali um pouquinho, mais um depósito. Passou mais um pouquinho, outro depósito. Lá na frente você precisa sacar. Fala, olha, isso daqui que eu te prometi, eu não vou conseguir te entregar no prazo. Na mesma hora você vai encontrar o paciente e vai falar com você assim, ó, não preocupa, tá tudo certo. Você tem crédito, você pode sacar. Agora anda ali, ó, na risca, só entregando prometido, só entregando prometido. O dia que precisa pagar, você não tem saldo. Quando você não tem saldo, como é que você fica na conta? No negativo. Você fica no cheque especial, você fica devendo. E aquilo ali começa a render juro. E esse juro é onde o paciente vira detrator. Tá certo? Então vamos ficar atento a isso. Vamos surpreender nossos pacientes e vamos fazer depósitos. Começa hoje a aplicar a técnica do depósito. Talvez você vai ser confrontado daqui a poucas semanas a respeito disso. E se você já tiver feito depósito hoje, você vai ver como é fácil sacar e como o paciente fica colaborativo. Agora nós vamos falar o 4º passo. Mas antes de eu falar o 4º passo, que é extremamente importante, eu preciso te pedir para se inscrever no meu canal e ativar os avisos, porque eu estou preparando muito conteúdo de valor que vai ajudar você a prosperar e crescer e ter sucesso financeiro com a ortodontia.
Porém, se você perder os vídeos, perder a sequência, você vai ficar com esse conhecimento fragmentado na sua cabeça. Então eu preciso que você acompanhe isso daí para você não perder. Clica lá nos avisos. E se você conhece alguém que precisa ser ajudado, me ajuda a ajudar essa pessoa. Encaminha esse vídeo para a pessoa. A minha missão é ajudar dentistas a alcançar o sucesso profissional, pessoal, financeiro com a odontologia. Essa é a minha missão. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir esse conteúdo, encaminha para ele, tá certo? Me ajuda a ajudar essa pessoa. E agora, tratando do quarto passo, nós vamos falar da antevisão. O que é antevisão? É você enxergar o problema antes dele acontecer. Eu gosto de pensar que o problema, ele nunca começa um problemão. Uma árvore, ela já não nasce uma árvore enorme. Uma árvore, ela começa de uma semente. Se você tem uma árvore ali que está arrebentando sua calçada, estragando seu portão eletrônico, enfim, causando uma desordem na sua rua, pode ter certeza que essa árvore começou com uma semente muito tempo atrás. A antevisão é você não deixar essa semente germinar. É você acabar com o problema antes dele começar. E como você vai fazer essa antevisão? Primeira coisa, você vai fazer uma lista dos problemas mais comuns, dos problemas mais recorrentes do seu consultório. E você vai lidar com cada paciente como se esse problema fosse acontecer com ele. E você já vai apresentar o problema e a solução. Tá entendendo? Eu gosto muito de dar exemplo, porque com o exemplo fica mais claro. Vamos pensar aqui comigo. Supondo que já aconteceu 2, 3 vezes no seu consultório, você montar um aparelho numa criança que tinha um apinhamento e a mãe voltar apavorada dali a 2, 3 dias, porque os dentes da criança estão tudo mole. Meu filho está perdendo os dentes. Pensa comigo. Se você montou esse aparelho na segunda, o dente ficou mole na sexta, essa senhora conseguiu te encontrar apenas na outra segunda. Ela passou a sexta e o sábado e o domingo pensando que o filho está perdendo os dentes e falando com todo mundo que ela encontra. Gente, meu filho está perdendo os dentes. Aí na segunda-feira você pega e explica para ela que é natural, que essa mobilidade é uma mobilidade transitória, que ele está com fio 0,10, 0,12, que é o mais fraquinho, que é para iniciar o tratamento, que aquilo ali faz parte, que ele não vai perder os dentes. Mas aí, olha o que virou, o que pode ficar parecendo? Uma desculpa. Agora, se toda vez que você colocar um fio 0,10, 0,12 num paciente de apinhamento, e você virar para a mãe dele e falar assim, mãe, esses dentes vão amolecer. A sensação que você vai ter é que seu filho vai estar perdendo os dentes. Na hora que ele fala assim, olha mãe, seu coração vai disparar. Você fala assim, meu Deus, meu filho está perdendo os dentes. Eu vou te falar, se essa senhora ela tem ausência dentária, se ela já usa um rote ou uma prótese total, ela já sabe quão ruim é perder um dente. É a última coisa que ela quer ver um filho sem dente. Então você vai falar de jeito, a sua sensação vai ser essa, o seu coração vai disparar, mas não preocupa. Esse dente vai amolecer, mas ele vai para a posição e depois ele vai firmar. Ele vai ficar bom como qualquer outro dente. Na hora que acontecer, se deixar a senhora ansiosa, pode trazer aqui que eu vejo. Mas eu já estou te afirmando, vai amolecer. Aí o depósito. Na hora que amolece, sabe o que ela fala? Bem que ele avisou, ó, tá amolecendo. E se o amolecimento for um amolecimento discreto? Se esse amolecer for um amolecer mínimo, quase imperceptível, o menino nem foi reclamar com a mãe. E ela vê esse dente indo para a posição, aquele apinhamento se resolvendo, e vai falar assim, esse dente é tão fera, que até aquele probleminha, aquele efeitozinho colateral, aquele custo biológico que ele falou que o tratamento ia ter, que é passar um tempo com o dente amolecido, até isso não aconteceu. Olha como esse dente é fera. E você coloca novamente esse paciente numa posição de promotor. Esse exemplo que eu dei, existem inúmeros exemplos. Bracket que solta, ponta de fio que começa a aparecer lá, né, depois do último dente que está com tubo, não sei se você monta até o primeiro ou até o segundo molar. Enfim, tudo isso é recorrente. Isso vai acontecer sempre. E se você trata cada uma delas como se fosse certo de acontecer, não vai acontecer com todo mundo e não vai acontecer com todo mundo tudo. Mas se você tratar como se fosse, você vai estar aplicando a técnica de antevisão. Você vai estar pegando a sementinha do problema e você vai estar esterilizando ela, exterminando ela, acabando com ela. E você não vai deixar ela germinar e se tornar um grande problemão, uma árvore de problema. Agora vamos então entrar no quinto passo. O quinto passo é, a gente só se arrepende do caso que a gente pega. Essa frase, ela precisa estar assim na mente de vocês. Você nunca vai se arrepender de um caso que você nunca pegou. Isso
Se hoje você tem passado situações de você de vez em quando se arrepender de um caso, se você já falou ou já ouviu alguém falar, eu já falei, tá? Assim, eu sabia que isso ia dar problema. Se você sabia que ia dar problema e ainda assim pegou, para raciocinar comigo, faz algum sentido isso? Na maioria das vezes que eu tive que enfrentar algum problema, algum dilema, eu sabia que ia dar problema. Raciocina se com você não é assim. Se aquele problema, o último problema que você teve que enfrentar, o problema mais recente que você enfrentou, se você no fundo não sabia que ia dar problema. Se você é novo na profissão, se você ainda não passou por nenhum problema, conversa com algum colega. Eu falo assim, tá vendo esse caso aqui? Nossa, me deu muita dor de cabeça, mas eu sabia que ia dar dor de cabeça. Então, começa a ter critério em relação a isso. Saber dizer não para alguns casos. O sucesso na odontologia não está só na sua capacidade de dizer sim, mas muitas vezes está na sua capacidade de dizer não. Agora eu te afirmo, se você hoje está dizendo muito sim por causa da situação financeira, se você acha que você precisa pegar todos os casos que aparecem para você, mesmo suspeitando que vai dar problema, ou até mesmo tendo certeza que vai dar problema, porque você precisa pagar uma conta, porque você precisa daquele recurso financeiro, eu vou te dizer que existem outras opções. Você seguindo o passo a passo do sucesso, você aplicando as técnicas, você usando os recursos que vão ser disponibilizados na mentoria, você vai poder dizer muito não sem impactar em nada a sua vida financeira. Isso eu estou te afirmando. Então encerramos aqui 5 das 7 etapas. As outras 2 etapas eu vou deixar para falar na mentoria, porque eu vou precisar ir bem mais profundo com elas, porque essas sim são extremamente determinantes. Então nós vamos falar lá. Agora presta atenção no que eu vou falar com você aqui, que é muito importante. Nos próximos dias eu vou estar soltando aqui no canal um conteúdo de muito valor, que vai ajudar demais você a alavancar na sua carreira. E se você não quiser perder esse conteúdo, se inscreva no canal e assina a notificação. Marca lá para você receber o aviso. Você precisa ter uma continuidade, você precisa ter uma lógica naquilo ali que você está escutando. Então, se inscreve no canal, marca a notificação para você não perder nada. Tá vindo um conteúdo aí de muito valor. E se tiver alguma coisa específica que você queira que eu fale exatamente para você, o seu dia a dia, o seu dilema, coloca nos comentários. Eu vou ler todos os comentários. Eu vou separar um por um. Aqueles que forem mais pedidos, eu vou começar por eles. Eu vou gravar material específico para cada necessidade. Então eu estou me propondo a isso. Escreve lá o tema, o assunto que hoje está sendo ali seu maior problema e nós vamos trabalhar especificamente em cima desse assunto. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que já completa esse aqui também. Clica nele, assista, aplica o conhecimento. Não vale nada um conhecimento guardado na gaveta. Aplica. Aprendeu isso hoje? Aplica. Vai assistir o próximo vídeo? Aplica. E você vai ver a diferença na sua vida, tá certo? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!